Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, paz e prosperidade. Live 1228, hoje, segunda-feira, dia 2 de maio de 2022. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Bendito seja Ele por tudo e por todos, graças a Deus. Que bom a gente poder dar início a mais uma jornada, dar início a mais um ciclo, né? O ciclo de abril se fechou, terminou, acabou, e a gente abre agora um novo ciclo, né? O ciclo de maio, e a gente já vai aí caminhando aí para o meio do ano, e isso é bom demais. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos ajudado. A gente vem aí de um final de semana extraordinário. Pensa num final de semana extraordinário. Foi esse final de semana na Igreja Restauração em Vida. Para quem frequenta a Igreja Restauração em Vida, para quem faz parte dessa comunidade de fé, esse tempo tão gostoso que a gente tem passado. A gente vem de um final de semana assim, sobrenatural, muito bom, né? Tivemos pela parte da manhã batismos nas águas. Gente, que momento extraordinário, que momento gostoso. Eu vou dizer para você, eu já venho batizando pessoas há muitos anos, há pelo menos 20 anos, e poucas vezes eu tive assim um tempo tão precioso. Poucas vezes eu tenho para comparar o tempo que a gente teve ontem pela manhã, sabe? Uma coisa gostosa, uma coisa bem cheia de Deus, uma presença gloriosa do Espírito Santo, e foi assim muito bom. A gente saiu dali muito contente, muito feliz, porque cumprimos o ID do Senhor, né? Estamos cumprindo o ID por todo mundo e ensinai o Evangelho, ensinai a Cristo e batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E foi isso que nós fizemos ontem, batizamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e foi assim muito poderoso, muito lindo. Aí à noite, para fechar o nosso final de semana, para fechar o nosso domingo, aí a gente tem o quê? A gente tem nada mais, nada menos do que a celebração da ceia. Que ceia, gente! Que ceia, que tempo precioso, que culto maravilhoso, louvores extraordinários. O povo que estava com sede, estava com vontade de estar ali, sabe? E foi muito bom, sem palavras para agradecer o que Deus fez por nós ontem. Foi algo extraordinário, né? E hoje continua. Hoje para os homens a gente tem o grupo de comunhão, o GC de homens, que hoje acontece às 20 horas, né? Então, você esposa, você mulher, que tem aí o seu marido, tem aí os seus filhos, tem aí pessoas, é a hora de você cutucar ele para dizer assim, ó, vai lá no GC de homens. É um momento rápido, é uma hora e pouquinho, e é um momento muito de descontração, onde a gente tem a liberdade de conversar, de perguntar, ter um momento de intercessão, um momento de oração. Olha, é muito precioso. A gente sempre sai dali melhor do que quando a gente chegou, a gente se edifica. E eu tenho falado aqui, tem mulher que já está dando testemunho, dizendo assim, pastor, depois que o meu marido começou a vir nesse GC de homens, nesse grupo de comunhão de homens, ele tem melhorado. Olha que coisa boa, né? E Deus não só vai melhorar, mas como vai transformar essa pessoa, eu tenho certeza disso, para a glória de Deus. Amém? Então, GC de homens hoje às 20 horas. Bom, mas aqui, live 1228, e eu tenho uma palavra do céu para a sua vida hoje também, né? Alguém outro dia me perguntou assim, pastor, como é que o senhor consegue, né? O senhor fala todos os dias o senhor tem uma palavra na live, o senhor prega na igreja durante a semana, o senhor ensina. E alguém perguntou para mim assim, pastor, como é que o senhor consegue? Onde o senhor acha tanto conteúdo? Eu disse assim, na verdade, não é aonde eu acho o conteúdo, é Deus que coloca esse conteúdo na gente, né?
Essa é a vida, é como você vive. Como eu vivo totalmente envolvido com as coisas de Deus, sempre, 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 né? Não que eu não faça outra coisa, não pense você que eu só ando de joelho, não é isso. A verdade é o seguinte, é que mesmo eu estando fazendo qualquer outra coisa, eu estou ligado naquilo que Deus quer e pode falar comigo, né? Agora na parte da manhã mesmo eu saí para resolver algumas coisas, mas eu fico atento a por onde eu passo, com quem eu converso, o que eu vejo, para que atento ao que Deus quer falar comigo. Então por isso que a gente consegue de alguma forma ter sempre alguma coisa para falar, né? E eu agradeço você que nos apoia nisso. E hoje eu quero falar aqui no livro de Lucas, no capítulo de número 7, uma passagem bastante conhecida, mas bem gostosa da gente ouvir, que fala sobre a viúva de Naim. É a história de uma mulher, né? Como o próprio título já diz, né? Viúva, que estava indo para enterrar o seu filho. Um momento muito triste, um momento muito terrível, né? Porque é mais comum que o filho enterre a mãe, o filho enterre o pai. Isso faz parte da história, né? Faz parte, continuidade da nossa vida. Mas é muito triste quando a mãe está enterrando o filho. E aqui estava acontecendo exatamente isso. Uma mãe que já havia perdido seu marido, ela estava agora sozinha, e agora ela enterrava o seu único filho. O filho que certamente era o filho que a ajudava, era o filho que a acolhia, era o filho que dava a ela o suporte que o marido já não dava mais, porque também já tinha partido. E essa mulher agora ela ia num cortejo fúnebre, né? Até o cemitério para enterrar o seu filho e voltar para casa triste, desanimada, abatida, desistindo de tudo, porque agora quem iria cuidar dela, né? Nessa sociedade da época, a figura da mulher já não era uma figura de muito valor, ela já não era tão acolhida e tão cuidada, e ainda mais viúva era pior ainda. Então era uma situação muito difícil. Então ela sabia que dali para frente, se a vida dela estava difícil, a vida dela ia piorar. Essa que era a grande tristeza. Se até então tinha sido difícil, dali para frente talvez ia ser ainda mais difícil. E talvez você esteja vivendo um tempo assim. Talvez você esteja olhando para a sua vida, para a sua situação e dizendo assim: puxa vida, eu não vejo perspectiva de melhoras. Eu não vejo perspectiva das coisas mudarem, das coisas se transformarem, né? Porque às vezes nós olhamos muito para as circunstâncias, nós estamos ligados nas circunstâncias, muitos de nós vivemos ligados nas circunstâncias, vivemos ligados naquilo que nossos olhos enxergam. Mas Paulo ele fala que se nós vivermos atentos ou acreditando ou confiando que só aquilo que nossos olhos veem que é a verdade, nós somos os mais miseráveis dos homens, porque na verdade nós não vivemos mais pelo que nossos olhos enxergam. Nós precisamos viver pela nossa fé. Nós precisamos viver por esperança. É isso que nós precisamos viver. É claro que é uma luta constante. Todo dia é um leão para você matar. Todo dia é um gigante gritando na sua frente, né? Dizendo assim: olha, dá-me um homem, dá-me uma mulher para que eu possa pelejar. E o gigante às vezes é a realidade da nossa vida. Às vezes é a realidade da nossa vida. Nós acreditamos, nós confiamos, mas às vezes a realidade da nossa vida nos mostra outra coisa. E essa realidade, ela se torna um gigante na nossa vida. Então, às vezes, você acreditar no milagre, vendo uma coisa
real diante dos seus olhos é muito difícil. Então a situação dessa mulher aqui era essa situação. Ela estava levando o seu filho para ser enterrado. Então é difícil olhar aquilo e acreditar que alguma coisa de diferente poderia acontecer. Ela olhava para aquilo e dizia assim: naturalmente aconteceu isso, meu filho morreu, e qual vai ser a sequência agora? A sequência é: nós fazemos um cortejo, levamos ele até o cemitério, enterramos, eu volto para casa triste, desanimada, abatida, sem saber no dia de amanhã, e essa é a história, e eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Então muitas vezes talvez você esteja vivendo isso, talvez você olhe a sua situação e você diz assim: olha, pela realidade da minha vida, é ladeira abaixo, é de mal a pior, eu não vejo como mudar. Talvez você olhe e você abre a sua conta hoje, ou você pega lá os seus boletos para pagar, e você vai na gaveta onde você guarda os seus boletos, na pasta onde você guarda os seus boletos, e você olha uma quantidade de boletos, você faz uma soma, e você diz assim: pela minha realidade isso não pode, eu não vou conseguir cumprir esses compromissos, pela minha realidade isso não pode mudar. Mas isso é a sua realidade, a realidade de Deus é outra. Porque ontem eu disse algo e eu quero continuar profetizando aqui, hoje na Live 1228, nessa comunidade que a gente chama de Comunidade Live 1228. É um povo que todos os dias vem aqui para se alimentar, e eu quero dizer para você: os seus pensamentos são fotos do seu futuro. Amém? Guarda essa frase para você: os seus pensamentos são fotos do seu futuro. Por quê? Porque lá em Provérbios, o sábio Salomão diz assim: assim como eu penso, assim como eu imagino, assim como está na minha mente, assim vai acontecer. Então é isso que eu profetizo para a sua vida. Tire foto, pense coisas boas ao seu respeito, pense no milagre. Se você olhar os boletos, pense nos boletos pagos. Pense que Deus pode fazer alguma coisa até o final do dia. Pense que o milagres, ele não precisa ser anunciado. Aqui tem uma chave para você: não espere Deus anunciar um milagre, simplesmente acredite que o milagre vai acontecer e Deus traz o milagre até você. Muitas vezes nós ficamos esperando a anunciação do milagre, e o milagre não é anunciado, o milagre simplesmente acontece. Então eu quero que você creia nisso. Talvez hoje você acordou com um problema muito grande, talvez um problema de saúde, talvez uma pessoa enferma, talvez um ente querido seu, você recebeu a notícia de alguém enfermo e o médico disse assim: olha, eu não sei, vocês podem orar porque a coisa é de mal a pior. Ou talvez você amanheceu com um problema dentro da sua família, no casamento, uma discussão, um desentendimento, e parece que a coisa está desencadeando para ir para o final. Mas eu quero dizer para você: traga à sua memória aquilo que traz esperança, traga ao seu coração, traga à sua mente, traga ao seu psique coisas que lhe tragam esperança. Veja a sua família feliz, veja essa pessoa já curada, vê os seus filhos sendo abençoados, vê o seu marido prosperando, vê a sua família sendo como um exemplo de família cristã, de família abençoada, de família cheia do Espírito Santo. Veja isso, começa a fotografar isso para a glória do nome do Senhor. Começa a fotografar isso e acreditar que Deus vai fazer isso. Repito mais uma vez: os seus pensamentos são fotos que serão usadas no seu futuro, são fotos do seu futuro. Lembre-se, Deus tem pensamentos bons ao teu respeito. Lembre-se, Deus tem pensamento de paz, Deus tem pensamento de alegria, Deus tem pensamento de esperança, Deus tem pensamento de fazer, aleluia, você crescer, Deus tem pensamento de fazer você prosperar, Deus tem o pensamento que a tua família será a melhor família dessa terra. Deus tem um pensamento que você será exemplo dentro de toda a sua família, dentro de toda a tua parentela. Todos vão olhar para você e vai dizer assim: olha, nós precisamos ter uma vida como tem essa mulher, nós precisamos ter uma vida como tem esse homem, nós precisamos ter uma vida como tem o nosso pai, como tem o nosso irmão, como tem
a nossa cunhada, a nossa sogra, eu não sei quem é, mas eu quero dizer para você, Deus quer fazer o melhor por você, em você e através de você. Deus tem pensamentos maravilhosos. Então aqui no texto que eu quero compartilhar com você, lá no verso número 16, um verso antes de acabar, do Lucas capítulo 7, verso de número 16, um versículo antes de terminar esse pequeno texto, diz assim: um grande profeta se levantou entre nós e visitou o seu povo. Olha que palavra do céu para a nossa vida. Um grande profeta visitou, um grande profeta se levantou entre nós e nos visitou. Ei, deixa eu dizer para você, eu tenho uma chave do céu para a tua vida. Deus, ele se levantou em seu favor. Deus se levantou, aleluia, para fazer alguma coisa diferente na sua vida. Deus se levantou, sabe por quê? Porque Isaías diz assim: não há um Deus, nunca houve, nem nunca haverá um Deus como o nosso Deus, que trabalha por aquele que nele espera. Os olhos não viram, os ouvidos não perceberam um Deus tão poderoso como o nosso Deus. O nosso Deus se levantou, aleluia, em seu favor. E além de ele se levantar, ele decidiu fazer algo por você, ele se levantou por você. Eu gosto muito da passagem lá de Êxodo, quando Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu tenho visto a aflição desse povo. Eu tenho visto, Senhor, Moisés, eu tenho visto, Moisés, a aflição desse povo. Por isso, agora eu me levantei, agora eu me mexi em favor desse povo. E a Bíblia diz que Deus fala com Moisés e diz assim: Moisés, acabou essa era, acabou a era da escravidão, acabou a era desse povo sofrer, vão mudar de situação, sabe por quê? Porque eu ouvi o clamor desse povo, e eu vi o quanto eles estavam sofrendo, e eu não deixei esse povo, eu não vou deixar esse povo do mesmo jeito. Ei, deixa eu lançar uma palavra profética para a sua vida. Deus está ouvindo o seu clamor, Deus está vendo as aflições que você está passando. Ei, Deus não está isento a nada disso. Deus não deixa de ter empatia. Deus está empático àquilo que você está vivendo. Deus sofre com você, Deus chora com você, Deus vê as suas aflições, e como eu tenho dito, no tempo exato, no momento exato, como nós pregamos a semana passada, na hora exata, no momento oportuno, Deus vem em seu favor. Olha só a situação dessa mulher aqui, nesse texto de Lucas capítulo 7, a partir do verso número 11, a mulher estava agora sozinha, o seu marido já tinha morrido, o seu único filho agora também morreu, ela estava no final da sua história, ela estava para ser realmente desistir de tudo. Ela estava, quem olhava para ela não via mais esperança, quem perguntava alguma coisa para ela, acho que ela falava como a viúva que estava lá, a viúva de Serepta. Ela diz assim: olha, agora eu vou comer, eu vou fazer um bolo para mim, vou comer e vou esperar a morte chegar, eu vou esperar o fim chegar. Mas olha que interessante, Deus, ele não livrou o filho dela da morte, mas Deus, no tempo certo, fez algo diferente. Talvez no momento em que esse menino estivesse doente, eu não sei do que ele morreu, a Bíblia não fala, mas vamos conjecturar que esse moço pegou uma enfermidade da época, ficou doente. Talvez essa mãe clamou, talvez essa mãe pediu, talvez essa mãe gastou tudo que tinha para tentar curar essa criança, cuidar do seu último filho, e ela não conseguiu. Aconteceu que morreu, e talvez quando ela estava levando o seu filho para enterrar, talvez as pessoas olhavam para ela e diziam assim: olha, tá vendo aí, eu vi você orando, eu vi você jejuando, eu vi você, deixa eu contextualizar, eu vi você pedindo oração na igreja, eu vi você clamando a Deus, eu vi você fazendo campanha, eu vi você dizendo que você acreditava em Deus, mas olha aí o que aconteceu, olha aí, você está indo enterrar o seu filho, olha aí como está a sua vida, olha o seu futuro, qual vai ser. E
E talvez essa mulher de cabeça baixa, entristecida, andava junto com o cortejo para enterrar o seu filho, mas algo de extraordinário aconteceu. Deixa eu dizer para você, algo de extraordinário pode acontecer a qualquer momento na sua vida. Algo de poderoso pode acontecer, porque como eu falei no começo da live, Deus não precisa anunciar o milagre, Deus, ele é o próprio milagre. Deus não precisa tocar trombeta, Deus não fica dizendo, olha, eu vou fazer, olha, se prepare, eu vou fazer, olha gente, eu só vou fazer quando tiver muita gente, eu só vou fazer quando tiver multidão. Ei, Deus me dá uma chave aqui agora, poderosa, que eu quero passar para a sua vida. Ei, você acha que Deus só vai fazer no grande culto? Você acha que Deus vai fazer usando o grande pastor? Talvez você só acha que Deus vai fazer quando as coisas estiverem e Deus possa ser anunciado a milhões de pessoas. Não, Deus age no particular e age também no meio da multidão. Ele multiplicou pães e peixes no meio de uma multidão e alimentou mais de 5.000 pessoas. Mas ele também, aleluia, ele também pegou uma mulher que estava abatida, desanimada, triste, indo buscar água num poço na hora do almoço, a hora que nenhuma mulher ia buscar água, mas ela foi buscar porque aquele era o momento da vergonha dela. Ela estava já no 5º marido e o marido ainda não era dela, mas Jesus estava lá sozinho esperando aquela mulher para fazer um grande milagre na vida daquela mulher. Deixa eu dizer para você, Deus age no meio da multidão, mas Deus age também no calar, no cantinho aí na sua casa, quando você está com o seu joelho dobrado aí no seu quarto de oração. Deus age quando você, mulher, está lavando a sua louça e chorando e molhando e regando aquela louça com as suas lágrimas. Deus olha, aleluia, você. A Bíblia diz que ele viu a aflição do seu povo, ele ouviu o clamor do seu povo. Ei, Deus não está preocupado em estar na mídia, Deus não está preocupado em estar fazendo coisa no meio da multidão. Deus simplesmente faz o milagre e hoje é dia de Deus realizar o milagre na sua vida. Basta somente você crer. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia fala o seguinte, a Bíblia diz que aí Jesus estava entrando nessa cidade, na cidade chamada Naim. Jesus estava entrando. E quando Jesus entra nessa cidade, Jesus dá de cara com essa mulher. Jesus encontra diretamente uma viúva, triste, abatida, desanimada, alvo de chacotas, sem esperança. E a Bíblia não fala que ela corre aos pés de Jesus. Não. A Bíblia não fala que ela começa a clamar, como fez o cego Bartimeu. Não. A Bíblia não fala que ela faz como a Jairo, que estava com a sua filha doente, e vai em busca de Jesus e começa a gritar. Não. Simplesmente a Bíblia diz que Jesus, olhando aquela situação, moveu-se de íntima compaixão. Olha só, olha que lindo. Há momentos nas nossas vidas que nós nem vamos clamar. Há momentos nas nossas vidas que nós nem vamos pedir misericórdia. Tem hora que nós não vamos nem estar orando, mas Deus vai estar olhando as nossas aflições. Ele vai estar vendo a nossa tristeza e a nossa angústia, e ele vai entrar com providência, porque a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão por aquela mulher. Quando ele entrou na cidade, a mulher estava saindo, porque o lugar de enterrar os mortos nessa época era fora dos portões da cidade. Eles não enterravam mortos dentro da cidade, eles enterravam seus mortos fora da cidade. Mas antes dela sair da cidade, Jesus entrou na cidade. E aonde Jesus entra, algo de extraordinário aconteça. E ele olhou aquela mulher, e sem ela pedir, sem ela clamar, sem ninguém falar nada, ele simplesmente olha para ela e diz assim:
e sente dentro de si, sem abrir uma palavra, sem falar uma palavra, sem perguntar o que aconteceu, sem ir lá fazer uma entrevista com a mulher, sem preparar o lugar, sem anunciar, sem fazer nada, simplesmente ele entrou, ele passou, e quando ele viu aquela esquife e viu aquela mulher chorando, aquela mulher entristecida, simplesmente a Bíblia diz que Jesus tocou na esquife, diz que Jesus colocou a mão sobre a esquife e disse para o menino se levantar. Louvado seja o nome do Senhor. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão e disse para aquela mulher: não chores. Aleluia. Aleluia. Não chores, porque chegou a alegria na sua vida. E chegando, tocou a esquife e os que levavam pararam. E ele disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Amém? Então, a única coisa aqui, a mulher não abriu a boca para falar nada, mas Jesus olhou para ela, viu a sua aflição e disse assim: não chores, eu cheguei, a vida chegou, a alegria chegou. Senhor, mas eu não sabia que o Senhor vinha aqui. Não, eu não preciso anunciar, eu te conheço, eu sei as suas aflições. Amém? Então eu quero orar com você agora. Eu quero glorificar o nosso Deus. Sabe por quê? Porque mesmo você calado, Deus conhece as tuas aflições. Mesmo sem você derramar uma lágrima, Deus sabe o quanto você precisa. E Ele olha para mim, e Ele olha para você hoje e diz assim: não chore, não chores. Eu tenho algo para fazer para a tua vida. Senhor, mas o Senhor nem me prometeu isso. Não tem problema. Eu não preciso anunciar. Eu sou o dono da vida, eu sou a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E até aquele que está morto pode ressuscitar. E Jesus toca na esquife e manda aquele moço se levantar. E a Bíblia diz que ele pega a criança, o jovem, e o jovem ainda falando, ele entrega para a mãe e diz assim: está aqui, não chores mais. Você não pediu, eu não ouvi você gritando, eu não vi você desesperada, eu não vi nada disso, mas eu conheço o teu coração e eu sei o que você precisa. E o que você precisa agora é que eu te entregue o teu filho vivo, está aqui. Ei, eu vou orar por você agora, encerrando essa live. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você precisa. E por Ele saber o que você precisa, Ele não vai entregar outra coisa a não ser o que você precisa. Pai, no nome de Jesus, eu adoro o Senhor na beleza da tua santidade. Eu glorifico o teu santo nome, porque a gente começou a semana assim, Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus que olha para nós e se move de íntima compaixão. Senhor, nós acreditamos e olhamos para o Senhor e vemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que tem empatia com as nossas vidas. O Senhor vive as nossas dores, o Senhor vive os nossos sofrimentos, o Senhor vive, Senhor, o nosso choro. O Senhor diz na tua palavra, Senhor, em Apocalipse, que o Senhor enxugará todas as lágrimas. Se o Senhor quer enxugar as minhas lágrimas, é porque o Senhor sabe o quanto eu choro, o quanto eu necessito. E eu tenho certeza, Pai, que nesta manhã, ou melhor, nessa tarde, o Senhor há de enxugar as lágrimas desse homem, o Senhor há de enxugar as lágrimas dessa mulher, o Senhor há, ó Deus querido, de olhar com íntima compaixão e entrar com providência, porque Tu, ó Deus, é um Deus que por onde passa, realiza coisas extraordinárias. Ninguém, Senhor, que tem um encontro com o Senhor, continua do mesmo jeito. Aquela mulher, ela não passaria pelo Senhor sem ter sido impactada pelo seu poder. Pai, assim seja nossas vidas, que nossas vidas, Senhor, sejam impactadas pela sua presença e pelo seu poder.
Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você ter estado aqui com a gente. Amanhã, 12h28, a gente volta para esse momento lindo. Olha o momento da selfie. Amém. Glória a Deus. O momento da selfie, eu quero que você tire aí, da selfie, do print, né? Faz um print aí. Vamos mandar coraçãozinho para cima? Pra gente fazer um print bem bonito. Um coração, isso, um print cheio de coraçãozinho bonito. Isso, legal, maravilha, maravilha. Vocês são uma bênção. Maravilha, maravilha. Depois você passa isso daí para a pessoa, vai ficar gravado, você já sabe disso. Grava aqui no Instagram, grava no YouTube, e é hora de você passar para outras pessoas. Sabe por quê? Porque talvez tenha alguém esperando um sinal de um milagre, esperando que toque uma trombeta, que Deus avise, e Deus já está preparando e pronto para chegar e surpreender hoje com um grande milagre. Amém? Olha, eu vou falar algo aqui que está no meu coração hoje. Recebe isso. Isso aqui é profético. Recebe isso em nome de Jesus. Hoje, Deus vai te surpreender com um grande milagre. Amém? Vou falar de novo. Hoje, Deus vai te surpreender com um grande milagre. Então, somente espere e creia. Ele é Deus que promete e cumpre. Amém? Deus abençoe você e até mais.